Saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus e nesse minuto de esperança gostaria de estar lendo aqui em Gênesis capítulo 14 a partir do versículo 18 e que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: abençoa quem? Abraão. E disse: olha só, irmãos e amados ouvintes, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos, nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. Quero, neste momento, tributar a Deus a honra, a glória e o louvor pelo que Ele é e ser grato a tudo quanto Ele tem feito e ainda há de fazer pelas nossas vidas, amados ouvintes. Gostaria de intitular esta leitura desses três versículos sobre o tema a força do testemunho. A força do testemunho. Amados e queridos ouvintes, a nossa vida e a fé em que anunciamos, ela tem que ser alvo mais das nossas atitudes do que das nossas palavras. Porque esse texto, ele vem como um megafone para poder calar a todos que, de forma impensada, de forma irracional ou insensata, quer tornar a sua vida com Deus mais conhecida pelo seu conhecimento da palavra de Deus do que pelo exercício desse conhecimento. E a prova disso nós temos nesses dois versículos, que tratam aí, primeiramente, de forma clara, da gratidão, né, e do socorro em que Deus ele envia aqueles que se colocam diante da sua vontade e buscam viver na direção do seu espírito e na entrega total da sua vida a Ele. E o reconhecimento desta entrega, nos tornando nós, não Deus, mas nós, propriedade dele, não é fato da nossa consciência, mas ela é evidente através do testemunho alheio. Porque Abraão, depois daquele primeiro percalço em que nós meditamos, depois do seu recomeço, esta comunhão só trouxe a Abraão a firmeza das suas atitudes, como nós vemos na mensagem anterior, demonstrando ele ser uma bênção, não só para o seu sobrinho, mas para o povo ali, a qual parte dele pertencia a este rei de Sodoma, qual lemos aqui. E nós vemos o testemunho, irmão primeiro, do sacerdote, que eu daria aqui e entenderia essa figura de Melquisedeque como sendo a compreensão de Deus, o testemunho de Deus, de que Ele do alto céu sabe exatamente como você é. E quero dizer para você que se tem colocado na presença de Deus, tem se deixado levar pela sua mão, tem deixado ser guiado por Ele, saiba que as tuas atitudes têm agradado a Deus e tem sido uma testemunha através deste reconhecimento, através daqueles que, ocupando um entendimento, tendo um entendimento disso, tem testemunhado disso. Que você não venha se vangloriar, mas que o nome de Deus venha cada vez mais ser glorificado através da tua vida.
E é o que nós vemos aqui. O versículo 18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha como seria bom, né, amados ouvintes, se todos os governantes, além do seu encargo, né, governamental, político, pudesse também ter um espírito, né, devocional, um espírito, né, de total devoção e dedicação a Deus, não é mesmo? Mas vamos continuar aqui a meditação, né, que nos chama a atenção cada termo que a Bíblia traz, né, na sua leitura, através da leitura em que fazemos. O Senhor tenha misericórdia de nós e nós venhamos a meditar na sua palavra, né, e tirar essas ricas lições que o Espírito Santo nos dá, né? E diz esse rei assim, e abençoou, diz a palavra, e abençoou, né, Melquisedeque, e disse, olha só, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Dependendo de conforme for as nossas atitudes, amado ouvinte, de maneira que for a nossa vida, queira ou não queira, aceite ou não aceite, muitos hão de reconhecer que nós pertencemos a Deus, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e pelo nosso procedimento. E aqui o sacerdote, rei, testificando, disse, porque ele encontrou Abraão quando voltava, né, dessa batalha, dessa investida. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Amados, a decisão que você tenha que tomar, você que está ouvindo essa mensagem, tem ouvido, ainda não tomou essa decisão, você tem que entender por este versículo 19, o quão importante é você pertencer a Deus e você se humilhar debaixo da potente mão deste Deus. Sabe por quê? Porque Ele é possuidor do céu e da terra. E Ele quer que você o tenha como a tua porção. E isso, nós vimos que o benefício desta comunhão é o desprendimento das coisas materiais. Aí diz aqui a continuação do versículo, da palavra que lemos, no versículo 20, aqui eu encerro. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu quero aqui encerrar, colocando um adendo, abrindo um anteparente, que este dízimo que Abraão deu, a Bíblia relata que esse dízimo foi um dízimo em que ele ganhou da vitória. Abraão, ele tinha, como lemos em leituras anteriores, que ele era rico em gados, ele era rico em servos e servas, em prata e ouro. Mas em nenhum momento, antes desse versículo, nós vemos qualquer questão de Abraão dar o dízimo. Quero deixar esse alerta para que você medite nisso, porque há muitos predadores, há muitos profetas, há muitos pastores e líderes que usam esse versículo para tentar persuadir aqueles que vivem pela nova aliança na questão de ter que dar o dízimo. Aqui esse dízimo, concernente a este versículo, diz respeito somente ao dízimo da vitória de uma batalha, e dízimo este, que não fazia parte em nada do que Abraão tinha recebido já de Deus, mas somente daquela guerra. E o restante, nós vamos entender na próxima mensagem, que não ficou com Abraão. Ele não ficou sequer com a corda de um sapato. Ele queria a sandália do sapato dos despojos dessa guerra. O que Abraão queria era livrar o seu sobrinho e, em extensão, também recuperou a sua fazenda, as mulheres, e ainda salvou muita gente diante da sua atitude. Por isso, o seu testemunho quanto a essa atitude de socorro o fez reconhecido como aquele que pertencia a Deus. Que nós possamos guardar esta palavra e que seja isso testemunho em nossas vidas. Nós vemos, através da nossa vida, espelharmos aquele a qual servimos e deixarmos bem claro para aqueles de fora que nós pertencemos a Ele.
Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.